Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre por que apenas respeito na nossa sociedade não é o suficiente. Hoje a gente vai comentar e fazer algumas reflexões em cima de uma frase aí, de uma colocação que foi feita pelo Tami. Para quem não sabe, o Tami, ele é um homem trans e hoje em dia ele é vereador de São Paulo. Enfim, é um cara que tem uma certa influência, né? Ele tem alguns seguidores no Instagram e tudo mais. Então é uma figura pública onde que as coisas que ele fala importam e acabam chegando a mais pessoas. O Tami, ele tava falando sobre toda essa polêmica, eu acho, né, que o BBB despertou na gente, a questão da militância, que eu vou falar mais até no próximo vídeo, no vídeo da semana que vem. Um seguidor perguntou pra ele sobre racismo reverso. E o Tami, a resposta dele deu a entender, na verdade, que racismo reverso é uma coisa que existe. Porque, parafraseando o Tami, ele disse o seguinte: se alguém chama ele de branco de merda, ele tem o direito, né, de chamar essa pessoa de preto de merda, se essa pessoa, no caso, for uma pessoa preta, né? E ele fala que o que interessa, na verdade, é o respeito, que esse tipo de situação não pode acontecer. E hoje eu queria explicar pro Tami, para todo mundo, por que esse posicionamento, esse pensamento, na verdade, está um pouquinho errado ou equivocado. Para começar, eu vou falar mais um pouquinho sobre preconceito, que é uma coisa que eu já até falei num vídeo anterior, mas que vale repetir aqui. A gente tem que entender que preconceito tem a ver quando algum grupo que detém uma certa característica, ele é impedido de acessar coisas na sociedade que todo mundo acessa. Então, por exemplo, pessoas pretas, elas deixam de ser contratadas porque elas são pretas. Pessoas gordas não conseguem, às vezes, acessar alguns espaços porque aquele espaço, que teoricamente é público, não está preparado para ela, como, por exemplo, fazer uma prova no Enem, onde a carteira é muito pequena, ou colégio público, coisas que outras pessoas têm acesso. Um outro exemplo, pessoas trans, às vezes, não conseguem acessar alguns sistemas de saúde que outras pessoas cis conseguem, por ela ser uma pessoa trans. Isso tem a ver com preconceito. Na nossa sociedade, pessoas brancas não perdem direito a esses acessos por serem brancas. Da mesma forma que héteros não são prejudicados porque são héteros. Pessoas héteros não deixam de conseguir um emprego porque são héteros. Pessoas héteros não recebem uma educação pior, não recebem menos porque são héteros. Enfim, tudo isso. Então, por isso que racismo reverso ou heterofobia, que foi uma coisa que o Tami também comentou por alto, isso não existe. Porque isso não é um crime que acontece na sociedade. Não existe essa discriminação por parte do sistema com esse grupo de pessoas. E aí, é importante falar isso pra gente se aprofundar no segundo ponto desse vídeo, que é o seguinte: respeito é bom, todo mundo gosta, mas não é o suficiente. Então, o Tami, como vereador, ele deveria saber que respeito não é o suficiente. Não é por falta de respeito que as pessoas negras não são contratadas. Não é por falta de respeito que pessoas trans estão à margem da sociedade, não têm acesso à educação. Não é por falta de respeito que mulheres recebem menos que homens às vezes. Isso é falta de direito garantido por lei. Isso é falta de uma estrutura que institucionalize esse direito para todo mundo. Então, respeito é muito bom, todo mundo gosta, mas é uma coisa do indivíduo. Quando a gente fala sobre a sociedade, a gente não tem que lutar por respeito, a gente tem que lutar por direito. Porque o direito de você poder fazer algo é o que te garante o acesso a todos os espaços da sociedade. Seja para você ter direito a uma educação melhor, para você ter um salário mais justo, para você poder ir e vir sem você ser violentado, assediado. Isso não é questão de respeito apenas, isso é uma questão de direito, que vai acima. E o que acontece? Quando a gente fala que não interessa se é preconceito ou não, o importante é respeito, a gente acaba diminuindo um pouco o peso dessa discussão, porque a gente acaba passando a ideia de que apenas respeitar o diferente é o suficiente, quando não é. A gente tem que respeitar sim, mas a gente tem que incluir, a gente não pode discriminar, porque isso passa a ideia, por exemplo, que só é um ato de preconceito quando existe uma violência assim, na cara, uma violência estampada, ou só é preconceito
quando tem uma violência física. E aí a gente ignora uma série de atos que são tão preconceito quanto, só que são formas diferentes de violência. Então, seja uma agressão verbal, uma tortura psicológica, a perda de emprego ou demissão de algumas pessoas por elas estarem nesses grupos minoritários que a gente sabe que sofrem na sociedade. Isso tudo é preconceito, isso não é falta de respeito. Respeito, ele é apenas uma pequena parte que está ali, mas que, na verdade, o respeito ele permeia várias coisas na nossa sociedade. E aí, para complementar essa discussão, também queria falar sobre um outro caso que aconteceu essa semana, que foi uma travesti, o nome dela é Lorena Muniz, que ela morava em Recife, e ela saiu do Recife para fazer uma cirurgia, né, para botar silicone em São Paulo. E aí, o que aconteceu? Durante a cirurgia dela, o hospital que ela estava teve um curto-circuito, pegou fogo lá o ar-condicionado, e a equipe médica simplesmente saiu e deixou ela ali na cama, desacordada. Acabou que ela inalou fumaça por muito tempo, e infelizmente no domingo foi confirmada que a Lorena ela teve morte cerebral, né? Porque ela foi fazer uma cirurgia de silicone, que nem é uma cirurgia tão de risco assim, né? E aí eu te pergunto, a Lorena, isso aconteceu com ela porque faltou respeito para ela? Não, porque faltou direito. Faltou o direito dela conseguir fazer a cirurgia pelo SUS no estado dela. Faltou a opção dela encontrar médicos que topem fazer e que tratem ela bem para ela fazer isso. Faltou até informação de como descobrir se o médico é de confiança ou não. Faltou educação para ela, faltou acesso, faltou um monte de coisa. Uma delas foi respeito. O que é mais gritante nessa história toda é claramente o caso de transfobia que pessoas trans seguem sofrendo no sistema de saúde, seja público ou privado. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente usa esse discurso de que não interessa se é homem, mulher, se é preto, se é branco, se é gay, se é hétero, se é trans, se é cis. O importante é o respeito. E não, gente, interessa sim, importa sim se é branco, se é preto, se é hétero, se é pobre, se é rico, porque na nossa sociedade essas coisas fazem diferença. E a gente tem que entender que o acesso ele não é igual. E a gente precisa olhar para cada grupo com as características, né, com as condições que aquele grupo tem na sociedade. Senão, o nosso discurso vai ficar muito raso. Porque no nosso discurso vai ser, a gente tem que tratar todo mundo igual. Mas na prática, não é isso que acontece. Não é todo mundo que parte do mesmo ponto de partida. Esse foi o vídeo de hoje, espero que ele tenha agregado alguma coisa no seu dia. Não esquece de deixar aqui nos comentários se você teve alguma dúvida, ou se você tem alguma coisa para acrescentar no que eu falei, ou até mesmo discordar com o que eu falei. Aqui é o Gabi e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!